Então, a temática da aula de hoje é a respeito do Sistema Tributário Nacional. Primeiro de tudo, nós temos que entender por que nós chamamos Sistema Tributário Nacional. Então, o primeiro ponto que nós devemos atentar é a diferença de um sistema para um conjunto. Então, perguntarei a vocês, qual é a diferença que vocês acham que existe entre os dois termos, sistema e conjunto? Eu acho que Professor? sistema é algo mais amplo, professor. Pronto, vamos aqui por parte. Emily, pode falar. Bom, já que o senhor me deu a voz, eu ia deixar o Patrício falar, mas tudo bem. Eu agradeço e perdão aí, Patrício. Eu concordo em parte, só que eu acho que conjunto, ele pode ser conjunto de limitações, limites, tipo, conjunto de princípios. E sistema eu já acho que ele abrange mais coisa. Ou pode ser até mesmo vários conjuntos de regras, de normas, dentro de uma mesma legislação, digamos assim. Certo. Obrigado pela sua contribuição. Patrício, pode falar também. Não, professor, era só isso mesmo. É tipo, o sistema é algo mais amplo do que o conjunto, ou seja, pode existir vários conjuntos até mesmo dentro de um sistema. Certo. Rosário, pode falar. Sim, professor, também gostaria da contribuição no sentido que o Patrício falou, né? O sistema é algo bem mais amplo, né? E o conjunto pode ser, né, os subsistemas que compõem um determinado sistema. No caso, é algo bem restrito que elenca uma especificação e uma codificação da tipologia que ela se enquadra. Já o sistema é algo mais extenso, ou mais vasto, no caso. Certo. Eu acho que o Frederico também levantou a mão, né? Pode falar, Frederico. Certo, professor. Assim, os sistemas podem compor o, o ou seja, o conjunto pode compor um sistema. Logo, para se dar um sistema, é necessário toda uma organização, né? Necessário que ele seja caracterizado por uma ordem, podemos assim dizer, né? Já conjunto pode ser, assim, vários elementos reunidos num local e que podem ou não ter coisas em comum. Já o sistema é necessário ter cenas em comum. Certo. Então, vamos aqui tratar por partes, tá bom? Foi muito boa a contribuição de todos vocês. Eu agradeço e sempre que vocês puderem, tiver a oportunidade de contribuir, contribuam, tá bom? Então, o que a gente precisa atentar aqui para essa distinção do sistema em relação ao conjunto? O conjunto, você simplesmente só passa a ideia de que você está reunindo algumas coisas. Ou seja, você está juntando algumas coisas. Pronto. É simplesmente isso. No sistema, você também vai ter a reunião desses vários elementos, mas a diferença principal do sistema para o conjunto é que esses elementos estão interagindo entre si. Por exemplo, o sistema solar, você tem um conjunto de planetas e entre esses planetas existe um vácuo. Agora, por que esses planetas eles não se reúnem? Porque você tem a questão da gravidade, onde eles interagem entre si. A distância entre eles tem relação com a massa, tem relação com a gravidade. Então tem uma relação de atratividade entre eles. Isso quer dizer que eles estão interagindo entre si. Embora a gente não perceba a olhos vistos, a olho nu, como tem o linguajar coloquial, mas eles estão interagindo entre si. Então, por isso que se chama sistema tributário, por quê? Porque esses vários tributos, eles não existem sozinhos, eles existem
Porque existem um conjunto de normas regulando eles. E esse conjunto de normas, eles interagem entre si e existe uma interação dentro da própria administração pública. Então, por isso que você percebe esse sistema, porque está em constante evolução. Eles estão constantemente interagindo uns com os outros. Então, é essa ideia de interação, de que eles não estão estanques, que eles são dinâmicos, que eles interagem entre si, é que essa ideia de sistema quer passar para a gente. Esse sistema é muito maior, e aí quando você diz sistema tributário, é porque você faz um recorte. Recorte por quê? Porque você não está se referindo a todo o sistema administrativo, ou seja, todo o sistema da administração pública. Você vai dar enfoque somente nessa área tributária, nesse tipo de arrecadação que qualquer estado ele possui para se manter, porque é a sua fonte principal de renda. E nacional, porque nós vimos como o direito tributário, ele é um dos ramos do direito que exige demais do cidadão, junto com outros, junto com o direito administrativo, junto com o direito penal. Então, por isso que no decorrer do desenvolvimento da história humana e também da evolução da ciência do direito, tomou-se por consciência ou concluiu, os estudiosos concluíram que a tributação de cada estado era particular. Por quê? Porque dependia do seu conjunto normativo. Então, ele dependia das suas normas, principalmente a Constituição e as suas leis. Então, por isso que ele é chamado de sistema tributário nacional. Porque cada estado ele estabelece como vai ser a sua tributação. Ou seja, como é que vai ser a sua forma de conseguir arrecadar valores para conseguir manter todas as suas atividades. Então, por isso que se construiu essa ideia, sistema tributário nacional. E, se você verificar, nenhum sistema tributário ele é igual ao outro. Cada um tem as suas particularidades. Pois não, Amy, pode falar. Professor, a minha dúvida é o seguinte, o senhor falou aí de que depende de cada estado e tal. Isso tem relação com o federalismo fiscal? Porque aí eu não sei bem, assim, eu não entendo muito bem a Constituição americana. Então, lá a gente percebe que o federalismo já se manifesta de outra forma. Então, isso também é uma pergunta só. Na verdade, são duas perguntas. Se tem a ver com o federalismo fiscal e se, no caso dos Estados Unidos, vai diferir a questão da federação dos estados ser diferente com relação aos tributos. Vamos por parte. Esse daqui não é o nosso foco, tá bom? Mas eu já posso lhe antecipar o seguinte. Primeiro, o modelo federativo dos Estados Unidos é extremamente diferente do modelo federativo brasileiro. Embora os Estados Unidos eles tenham iniciado esse sistema federativo, o Brasil, quando ele foi adotado, ele teve as suas diferenciações. É tanto que a diferenciação principal é quanto à origem e depois o desenvolvimento deles vão ser de formas distintas. O federalismo dos Estados Unidos, da América do Norte, ele foi uma formação centrípeta, ou seja, as partes criaram o todo, e aí elas delegaram poderes ao todo. Por outro lado, o federalismo brasileiro, ele foi uma federação centrífuga, ou seja, o todo, o poder centralizado criou os poderes periféricos. Então, quando ele delega somente parte desses poderes. Ele não delega todos os poderes. Então, essa é a grande diferença que nós temos. E essas origens, elas também refletem para a questão tributária, tá certo? Elas também vão colocar na questão tributária. Por quê? Porque existe uma predominância, no Brasil, vai existir uma predominância de tributos, de arrecadação tributária por parte do governo federal e menor em relação aos Estados-membros,
ao Distrito Federal e aos municípios. Então, dependendo da formação, isso influencia, tá bom? Mas aí o que acontece? Eu peço que você me compreenda, mas nesse momento nós não podemos estudar a tributação americana, perdão, a Federação Estadunidense. Se quiser, posteriormente, a gente pode discutir, mas nesse momento da aula a gente não tem tempo para explicar a tributação americana, estadunidense. Então, por isso que a gente nós vamos centralizar na Federação Brasileira. E aí, o que acontece? É exatamente isso. Você tem a sua diferenciação, porque a Federação Brasileira ela tem as suas particularidades. E as relações entre os entes tributários, ou seja, os entes que podem instituir tributos, como é que foi instituído, como é que está organizado, é extremamente diferente. Tá ok, professor. Obrigado pelos esclarecimentos. De nada. Mas continuando aqui a nossa aula, tá certo? Então, você vê que existe um sistema e cada país tem um sistema diferenciado. Isso é necessário que esses sistemas eles sejam realmente diferenciados, tá certo? Então, em cima dessa temática, em cima dessa situação, nós vamos perceber que nós temos que entender esse sistema tributário. Lembrando que o sistema tributário brasileiro ele é um dos mais complexos que existem. Por que ele é um dos mais complexos que existem? Porque a Federação Brasileira ela já é muito complexa. Lembre-se que o Brasil, você tem 4 entes públicos que participam da Federação Pública Brasileira. A União, os Estados-membros, o governo do Distrito Federal e os municípios. Então você tem 4 tipos de entes políticos. E aí você tem milhares de pessoas jurídicas de direito público interno participando dessa estrutura gigantesca que é exatamente a Federação Brasileira, o Estado brasileiro, que é o Estado federal. Ele é uma federação. Então, por isso, você precisa entender esse sistema. E por isso que a gente traz exatamente, nesse momento, esse quadro para vocês. Por quê? Porque quando vocês estiverem trabalhando com o direito tributário, você tem que entender a lógica do direito tributário. Então, digamos, você está no seu município. Todo ano, no dia 1º de janeiro, se você tiver imóvel no seu nome, você tem que pagar o IPTU. Imposto Predial Territorial Urbano, sobre edificações sobre imóveis urbanos, em zonas urbanas do município. Mas para você saber se a cobrança está sendo feita de maneira correta para você, não é só você pegar a legislação do IPTU. O que é que você tem que fazer? Você tem que saber que essa legislação ela está inserida dentro de um todo. E qual é esse todo? Então, primeiro de tudo, IPTU é um imposto municipal. Como ele é imposto municipal, você vai ter que analisar que estrutura. Uma pessoa leiga acha que ele tem que ir direto na lei específica do IPTU. Não, eu tenho que estudar a lei específica do IPTU. Está errado. Mas, professor, está errado. Você tem que entender que ele participa de um sistema. Então, antes de você ler a lei específica do IPTU, você tem que saber as normas gerais. Quais são as normas gerais que regulamentam todos os tributos e também os impostos que estão previstas na Constituição Federal. Primeiro, aquelas que estão previstas na Constituição Federal. Depois, aquelas que estão previstas, as normas gerais que estão previstas no Código Tributário Nacional. E depois saber se existe alguma resolução do Senado sobre aquele determinado tributo. Então, primeiro você tem que ver as normas gerais. Depois você vai para as normas específicas. Mas lembrando, para que eu saiba
como aplicar uma lei municipal, essa lei municipal tem que estar de acordo com a lei orgânica. Então, além de eu saber as normas gerais, o que é que dizem as normas gerais? A Constituição Federal, o Código Tributário Nacional e as resoluções do Senado Federal ou resoluções do Legislativo sobre aquele determinado imposto, eu ainda tenho que saber, como é o imposto municipal, a lei orgânica do meu município, que é que ela estabelece, para que depois eu analise a legislação municipal. Então, por isso que eu coloquei esse quadro aí para vocês entenderem como é esse sistema. Depois, mas essa lei municipal está de acordo com as normas gerais. Ok, mas aí eu vou ter que saber as normas específicas. Aí eu vou ter que analisar os decretos, os regulamentos, as resoluções que podem ter sobre IPTU dentro do Executivo Municipal. Mas essas outras normas, os decretos, os regulamentos, as resoluções, as instruções normativas, elas devem também estar de acordo com as normas gerais e a norma específica do IPTU. Vocês estão conseguindo acompanhar, pessoal? Professor, se bem entendi, o que o senhor estava aqui a explicar é o seguinte, né? No caso da gente fazer a análise de uma determinada lei tributária, a gente primeiro tem que analisar particularmente no conjunto em que ela se enquadra, para depois poder verificar ela no sistema como um todo. É isso? Não. A exemplo do IPTU, do IPTU que o professor deu, né? Primeiro, a gente não vai ver diretamente na lei, né, na lei orgânica em si, mas primeiramente a gente pode ver no caso da lei municipal em si, para depois a gente analisar se tem uma discrepância ou se coaduna com aquilo que está na lei orgânica. Vamos lá, eu acho que não ficou bem claro, então deixa eu partir de novo. O objetivo, por exemplo, dessa disciplina, eu não vou conseguir trabalhar com vocês as estruturas específicas de direito tributário dos municípios, dos estados-membros, do Distrito Federal e até mesmo dos tributos federais. Eu não consigo ver as estruturas específicas. Por quê? Porque é muita norma. Então a gente não consegue abordar isso. Mas o que eu quero passar para vocês são essas ideias do que você precisa fazer. Então, primeiro de tudo, se você vai se deparar com o sistema tributário, se você vai estudar o sistema tributário nacional, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que saber quais são as normas gerais que regulamentam o teu sistema tributário nacional. Quais são as normas gerais? Aqui no Brasil são a Constituição Federal, o Código Tributário Nacional e, dependendo do tipo de tributo, as resoluções do Legislativo. Então, você já tem que saber essas normas aí gerais. Quando você for para as estruturas específicas, no governo federal, nos governos estaduais, no governo do Distrito Federal e nos municípios, você tem que saber a lei, a norma principal de cada uma dessas estruturas também, porque ela também pode ter diretrizes gerais. Qual é a estrutura principal do governo federal? A norma principal é a Constituição, só que a Constituição você já estudou, então você não precisa estudar de novo. Veja aí que quando eu coloquei estrutura específica federal, eu comecei com as leis específicas. Por que eu não comecei com a Constituição? Porque a Constituição já faz parte da estrutura geral. Mas quando eu pego, por exemplo, o município, eu falo em quê? Na lei orgânica municipal. Porque você tem que conhecer também a lei orgânica municipal, porque ela pode ter algumas regulamentações gerais, para depois você ir para a regulamentação específica. Por que você tem que ter em mente as regulamentações gerais? Porque você já tendo em mente as regulamentações gerais, as normas gerais do direito tributário, quando você vai ler a norma específica, você já começa a perceber quais são os problemas que você tem naquela determinada norma. Então, você já sabendo, você já sabe, opa, isso daqui tem erro tal, porque contraria norma tal. Que pode ser que contraria a Constituição, contraria o Código Tributário Nacional, contraria determinada resolução, contraria a lei orgânica, então você já sabe. O ideal não é você sair do específico para o geral,
É você saber o geral e aí você avaliar do geral os específicos. Porque você tem que saber o que é que o específico ele está de acordo com o geral e o que é que ele não está. E aquilo que não está de acordo com o geral não pode ser aceito. Entendido agora, Rosário? Sim, professor, entendi. Muito obrigado. Pronto. Vamos dificultar um pouquinho, tá certo? Ah, eu estou lidando com ICMS. ICMS é um imposto estadual. Então, em se tratando de ICMS, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que saber quais são as normas gerais da Constituição Federal. Segundo, as normas gerais do Código Tributário Nacional. Terceiro, as resoluções do Senado Federal que regulamentam essa matéria, o ICMS. Como o ICMS é estadual, então depois eu tenho que ver, eu estou no Ceará, então eu tenho que ver a Constituição do Estado do Ceará, para depois eu ver a legislação e as normas de ICMS no Estado do Ceará. Então, eu saio do geral e depois eu vou chegar até o específico. Porque quando eu estiver avaliando as normas do específico, eu sei se elas estão de acordo ou não com as normas da estrutura geral. Entendido? Sim, professor. Ótimo. Vou dificultar um pouquinho mais. Hoje em dia, como você pode fazer as compras dentro das plataformas, dentro dos aplicativos, o que é que acontece? Por exemplo, a maioria desses sites, eles estão sediados em São Paulo. Então, o que é que acontece? Você aqui no Ceará faz uma compra em uma determinada empresa, mas a sede do site dela é São Paulo. Então, ela faz a venda, mas faz a venda não no estado do Ceará, ela faz a venda em São Paulo. Então, você compra aqui no Ceará, mas a venda é feita como se fosse São Paulo. Essa mercadoria, então, que vai sair de São Paulo e vai chegar no Ceará. Por quê? Porque o vendedor tem sede em São Paulo, mas o comprador comprou aqui no Ceará e vai receber no Ceará. Como é que fica essa relação? Alguém tem alguma ideia de como é que resolve, como é que soluciona essa situação? Vamos dividir o pão, professor. Cada um tem um diferencial de alíquota que fica para um estado de destino e para o estado de origem da mercadoria. Muito bem, Patrícia. Vai dividir o pão. Só que essa divisão nem sempre ela é igual, tá certo? Existem percentuais distintos. Mas aí o que é que eu quero que vocês entendam? Por isso que é importante você saber sobre essas resoluções do Senado Federal. Principalmente em relação aos tributos estaduais, as resoluções do Senado Federal elas são muito importantes, porque elas trabalham exatamente para tentar acabar ou diminuir a chamada guerra fiscal. E o que é a guerra fiscal? São os estados se degladiando exatamente por questão de receita tributária. Então, para evitar isso, é que o próprio Senado, como são representantes das unidades federadas, eles vão e baixam resoluções dizendo como é que vai ser essa tratativa. Então, por isso que, mais uma vez, você precisa entender o sistema. Porque nesse caso aí, dessa compra que a pessoa, aqui do Ceará, ela compra um produto lá de São Paulo. E aí o produto ele vai sair de São Paulo e chegar até o estado do Ceará. Nessa compra, você tem que saber, primeiro, as normas gerais, são comuns para todos. Então, a Constituição, Código Tributário Nacional e as resoluções do Senado Federal relativas ao ICMS. Mas aí você vai ter um problema. Por quê? Porque você não vai ter somente uma estrutura específica, você vai ter duas estruturas específicas. Então, você vai ter que entender a regulamentação do ICMS no estado do Ceará e a regulamentação do ICMS no estado de São Paulo, porque as duas vão interagir. Ou seja, você não vai utilizar mais só o Ceará ou só São Paulo. Você vai ter que interagir. Então, você vai ter as normas gerais mais duas normas específicas, que são as do estado do Ceará
e as do Estado de São Paulo que vão interagir. Conseguiram perceber agora como ela vai ficando cada vez mais complexa, as relações tributárias? Então, por isso, você precisa entender o sistema tributário nacional. Porque o que é que acontece? A primeira coisa para você avaliar se algo está correto ou está errado é você ter o quê? O seu paradigma, ou ter os seus critérios. E os seus critérios vão ser exatamente o quê? O conjunto de normas que regulamentam essa atividade. Então, por isso que, para você entender se aquele imposto que está sendo cobrado para você daquela determinada forma, que ele está certo ou errado, mas aí para você fazer a avaliação, vai ser uma avaliação bastante complexa. Então, você precisa entender todo o sistema tributário nacional, porque você vai partir das normas gerais até chegar às normas específicas. Então, você vai ter que fazer toda essa evolução, toda essa caminhada. Então, compreendido, turma? Sim, professor. Ótimo. Então, eu queria que vocês ficassem com essa ideia do sistema tributário nacional, dessa interação entre as normas gerais e as normas específicas, sempre lembrando, você sempre tem que ter em mente as normas gerais, porque nenhum ente público pode descumprir as normas gerais. Pode falar, Amy. Essas resoluções do Senado Federal, elas podem mudar ou não? Pode ser modificado. Como qualquer norma, elas podem ser modificadas com o decorrer do tempo, sem problema algum, tá certo? Surgiu uma circunstância nova, elas podem ser alteradas. Se a situação for modificada, pode ser alterada. Então, são os parlamentares que vão determinar as suas devidas alterações. Sendo que, como são resoluções do Senado, só quem delibera são os senadores, né? Por exemplo, uma lei estadual, quem é que vai deliberar? Os deputados estaduais. Uma lei municipal, os vereadores, e assim por diante. Certo, eu perguntei essa pergunta ao senhor em relação que está sendo debatido se a alíquota do ICMS para o combustível vai ser fixa entre todos os estados, né? Foi por causa desse contexto que eu fiz essa pergunta para o senhor. Exatamente. E a questão dessa alíquota vai ser discutida aonde? No Senado Federal. E aí, quando for tomada a decisão, essa decisão vai ser tomada aonde? Pelo Senado Federal, através de resolução. Por isso que existe essa possibilidade do Senado Federal intervir em assuntos das unidades federadas, mas que tenham aquela conotação nacional. Por isso que você tem essa possibilidade aí dentro das normas gerais, das resoluções do Senado Federal. Ok, obrigado, professor. De nada. Mais alguma dúvida? Podemos seguir adiante? Bem, e esse sistema tributário nacional, você percebe que ele começa a ser organizado, ele começa a ser montado exatamente dentro da Constituição Federal, que é a norma mais importante. E aí eu trago para vocês exatamente os títulos e aqueles artigos que vocês precisam conhecer. Então, dentro da Constituição Federal, nós temos o título 6º da Constituição, que ele é chamado da tributação e do orçamento. O capítulo 1 desse título 6, ele é chamado do sistema tributário nacional. Nesse capítulo, nós temos 6 seções. E essas 6 seções, elas estão organizadas dessa maneira. A seção 1 são os princípios gerais. São os artigos 145 até o 149A. Professor, e por que ele começa pelos princípios? Porque os princípios, eles são as diretrizes. Ou seja, é como se eles fossem as ordens que vão ser posteriormente cumpridas. Mas aí você não pode começar nada sem ter aquelas ordens que organizam todo o trabalho.
Então, por isso que ele começa com os princípios. Depois, a seção 2 são as limitações do poder de tributar. Por que precisa dessas limitações? Porque antigamente, infelizmente, o Estado, ele muitas vezes fazia, os governantes do Estado, eles faziam aquilo que eles queriam. O governante não prestava contas a ninguém, então ele fazia o que queria. Como ele não tinha limites, ele acabava muitas vezes o quê? Oprimindo o povo. E a ideia de Estado, hoje em dia, não antigamente, mas hoje em dia, ela pode continuar aceitando essa opressão do povo? Não pode, né? É contrário à ideia atual do Estado. A ideia atual do Estado é ele proporcionar o bem comum, ele fazer o bem às pessoas, e não fazer mal, e não prejudicar as pessoas. Então, baseado nessa ideia de que o Estado tem que propiciar, ele tem que proporcionar o bem comum a todos, é que, além dos princípios, nós temos os limites ao poder de tributar do Estado. Então, uma vez estabelecidos os princípios e as limitações ao poder de tributar, aí as próximas sessões, da seção 3, ela cuida somente dos impostos da União, a seção 4 dos impostos dos estados e do Distrito Federal, e a seção 5 dos municípios. Mas veja bem, trata de todos os tributos? Não, só trata dos impostos. O imposto ele não são todos os tributos, é somente um tipo de tributo, mas não são todos eles. E por fim, na seção 6, ela fala exatamente na repartição das receitas tributárias. E aí você pode se perguntar, mas por que eu preciso dessa repartição de receitas? Por que a Constituição teve que tratar disso? Por uma questão muito simples. Se você imaginar o sistema tributário nacional ou a arrecadação do sistema tributário nacional, você vai perceber que esse sistema tributário nacional é como se fosse uma pizza ou um bolo. E a arrecadação, ela não é feita de maneira igual. Aliás, exatamente, a arrecadação ela não é feita de maneira igual. O que é isso? É como se você tivesse a pizza ou um bolo, e na hora de cortar, você não corta fatias iguais entre essas pessoas jurídicas. As fatias são diferentes. E aí você pode se perguntar, poxa, mas as fatias são diferentes? São. De quem vocês acham que é a fatia maior? Da União. Muito bem. Então, como a fatia maior é da União, estados e municípios muitas vezes precisam de mais aportes financeiros. Então, por isso que você tem essa seção que é a repartição das receitas tributárias. Ou seja, parte dos valores que a União arrecada a mais, ela tem que dividir com os estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. E daí você vai ver que vão surgir os famosos fundos de participação, né? Aí você tem os fundos de participação dos estados e os fundos de participação dos municípios. Porque aí a União ela é obrigada, a parte da receita maior que ela tem, a repartir com esses entes, mas dentro de determinados critérios. Ou seja, ela não reparte também de maneira igual. Foram estabelecidos, na seção 6, são estabelecidos critérios exatamente para fazer a repartição dessas receitas entre todos os entes tributários. Pois não, Flávio, pode perguntar. Não, professor, o senhor acabou de responder a minha pergunta, essa parte final. Sobre a repartição, se era igualitária ou não. Eu ia perguntar sobre isso. Tá certo, tá ok. Então, ela não é igual, por quê? Porque as condições dos municípios, elas não são iguais. Mas por que você tem o Fundo de Participação dos Municípios e o Fundo de Participação dos Estados? Pelo menos para garantir que esses municípios e esses estados, eles possam desempenhar as suas atribuições de maneira relativamente coerente e necessária, tá certo? Ou seja, para pelo menos garantir que exista um mínimo, ou seja, que esses entes públicos, sejam eles estados-membros, o Distrito Federal ou os municípios, eles possam pelo menos garantir o mínimo para a sua gente, para a sua população. Porque o máximo, professor, por que se garante o mínimo? Porque você não tem condição. É aquilo que eu falei para vocês. É o grande problema que nós temos entre as necessidades do ser humano e as possibilidades.
as necessidades do ser humano elas são infinitas e as possibilidades elas são limitadas. Por quê? Porque ela tem uma capacidade de arrecadação. Então, não consigo satisfazer todas as necessidades porque eu não tenho possibilidades suficientes. As possibilidades são finitas e as necessidades são infinitas. Então, isso é o grande problema com o qual nós lidamos atualmente dentro dessa questão tributária. Então, os chamados fundos de participação, eles foram criados de modo a criar pelo menos uma receita mínima para que esses entes públicos eles recebam da União e eles garantam os seus funcionamentos, ou o funcionamento dos seus trabalhos básicos. Compreendido? Sim, professor. O que delimita a quantia, o montante da quantia que cada município vai receber? Seria o número de habitantes? Não, não é só o número de habitantes, não. Existem vários fatores. Existe o número de habitantes influencia? Influencia, mas não é o único critério. São vários critérios. É número de habitantes, você tem índices sociais, você tem vários critérios. Que aí eu, infelizmente, mais uma vez, eu não posso me ater a eles. Por quê? Porque nessa sistemática eu não, a gente não tem aqui tempo suficiente para tratar dessa repartição de receitas, tá bom? Se vocês quiserem posteriormente, vocês podem ler aí os artigos 157 a 162, onde você vai ver quais foram os critérios que foram estabelecidos pelo governo para você ter essa repartição de receitas, tá certo? Mas ele é um sistema muito intrincado, ele é bastante complexo para que você possa determinar. Tá ok. Obrigado, professor. De nada. Alguém gostaria de que eu respondesse mais alguma dúvida? Pessoal, esse tema, ele não é um tema simples, não. Ele é um tema bastante complexo. Então, por ele ser um tema bastante complexo, o que é que acontece? Nós não conseguimos tratar somente na aula. Então, por isso que eu estou tentando, nessa aula, mostrar a vocês os pontos principais a respeito do sistema tributário nacional. Agora, dentro desses pontos principais, nós vamos conseguir resolver todos eles? Não, infelizmente não vai dar para a gente conseguir resolver todos eles. Então, por isso que eu estou apresentando para vocês as normas, principalmente as normas da Constituição Federal, porque eu queria pedir a vocês que, posteriormente, vocês lessem esses artigos da Constituição Federal, e, ao ler os artigos, depois vocês também analisassem a doutrina sobre o assunto. Por quê? Porque essa doutrina sobre o assunto, ela vai te ajudar a fazer essa compreensão desses determinados artigos. Por quê? Porque são artigos bem complexos. Porque, infelizmente, o sistema tributário brasileiro, ele é um dos mais complexos do mundo. Ah, e aí tem um conjunto de fatores, um conjunto de argumentos que explicam por que é que o sistema tributário, pelo menos o sistema tributário brasileiro, ele é um dos mais complexos, né? Porque fica mais fácil de você conseguir, pelo menos para o governo, ele conseguir administrar. Porque quanto mais complexo, as pessoas ou pagam por equívoco, ou se ficar devendo alguma coisa, o governo ele cobra 2, 3 vezes mais o valor que a pessoa deixou de pagar. E aí fica exatamente dentro dessa situação, dentro dessa circunstância. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida?
Então, em não havendo mais dúvidas, a gente vai... Roberto, você quer falar? Não, não. Ok, tá certo. Então, em não havendo mais dúvidas, a gente vai agora passar para a próxima temática, também da aula de hoje, para que vocês entendam a importância dela, tá bom? Que é referente exatamente aos princípios.